Eleição no Brasil, tradicionalmente, tem alta participação popular. Isso se deve, em grande parte, eu imagino, ao voto obrigatório. Eu já fui contra o voto obrigatório, mas hoje em dia eu sou a favor e acho que é uma ferramenta importante da nossa democracia. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal. Clique aqui para se inscrever já, clique no sininho também para receber atualizações. Curta e compartilhe este vídeo aqui para a gente levar a discussão sempre mais longe. Bom, hoje, domingo de eleição, é um dia que eu sempre gostei, sabia? Eu acho que tem um ritual cívico aí que todo mundo participa, meio que nos une, é um domingo diferente, a gente vai lá votar, escolher o candidato, pegar uma filinha, clicar na urna, enfim, é uma sensação de estar fazendo parte desse processo, e estamos mesmo, é um processo de escolha dos candidatos aí agora para prefeito e vereador, né, que vão nos representar, nos comandar as cidades aí ao longo dos próximos 4 anos. Sempre gostei de participar de eleições e eu participaria, na verdade, mesmo que fosse facultativo o voto. O Brasil, ele tem uma singularidade. A gente é um país com alta participação popular nas eleições. Muitos países, europeus inclusive, Estados Unidos, muitas vezes ficam abaixo de 50% da participação. Nós temos taxas altíssimas. E ninguém tem dúvida muito do que provavelmente está na origem disso. É a regra do voto obrigatório que a gente tem. Você é obrigado pela lei a votar. E quem não vota tem que justificar, e se não justificar, depois também tem que pagar uma multa. E tem alguns inconvenientes burocráticos. O fato é que hoje em dia também a punição, a sanção, a multa para quem não vota é irrisória. Está na casa aí dos R$ 4. Então é uma obrigatoriedade que existe na lei, mas que na prática, hoje em dia, eu não sei se as pessoas não sabem, eu não sei como é que, se essa informação corre ou não. Na prática, se você não votar, vai ser mínimo o custo que você vai ter que arcar com isso, e é muito fácil resolver as pendências eleitorais, né? Seja como for, eu, por muitos anos, fui contra o voto obrigatório. Baseado, primeiro, num argumento liberal tradicional de deve ser nossa escolha, é um direito individual escolher se vai ou não participar. E, em segundo lugar, também por uma crença de que o voto obrigatório ele reduziria a qualidade média do voto. Me explico. Você tem numa eleição pessoas mais engajadas, pessoas que querem votar em certos candidatos, em geral que conhecem mais, discutem mais política, estão mais antenadas, no mínimo, na questão política, e pessoas que não estão nem aí. Num cenário de voto obrigatório, todo mundo vota, inclusive quem não está nem aí. Já num cenário de voto facultativo, voto opcional, só vai votar quem está mais engajado. Quem não está nem aí não vai se dar o trabalho de ir à urna votar no dia da eleição. Portanto, quem vai deixar de votar são aquelas pessoas que não se importam muito, que não conhecem muito e que, portanto, o voto teria, assim, digamos, menos qualidade por trás. Qualidade aqui não quer dizer defender um lado ou outro, quer dizer apenas o quanto a pessoa se interessa, o quanto ela investiu naquele voto e naquele posicionamento político dela, o quanto ela se importa com aquilo. Se é muito pouco, seria um voto de menos qualidade. Portanto, o voto facultativo daria uma maior qualidade média para o voto. Esse era o argumento principal, além da liberdade individual, ali do ponto de poder escolher ou não, que me levava a ser contra o voto obrigatório. Hoje em dia eu mudei. Hoje em dia eu mudei e eu vejo no voto obrigatório algo positivo do nosso sistema. Justamente porque eu mudei meu entendimento sobre essa tal qualidade média do voto. Sobre qual que é o perfil de pessoa que vai ou não vai votar. E isso porque por causa do fenômeno que a gente tem visto, do processo que a gente tem visto em diversas democracias, não só no Brasil, ao longo dos últimos anos. Um aumento da polarização e um aumento do fanatismo. Pessoas que que aderem à política como um fanático religioso adere à sua religião, à sua guerra santa, um fanático do esporte que às vezes mata por causa do time, adere a seu time. A gente está vendo cada vez mais a mesma coisa na política. E daí você pode ter uma certeza. Se o voto for facultativo, os fanáticos todos irão votar. Quem está totalmente polarizado, acreditando em fake news, achando que os comunistas vão dominar, ou achando que a extrema-direita, neoliberal, a CIA vai dominar, essas pessoas vão para a urna votar. Porque elas estão numa guerra santa de vida ou morte ali, vivendo num mundo meio paranoico delas. A pessoa mais normal, menos engajada, que não caiu num turbilhão de polarização desses, essa está menos propensa a ir votar. Essa talvez se tiver um entrave no dia, se tiver outros planos, vai esquecer, não acredita muito que vai fazer diferença, talvez. Então, por uma série de motivos, o voto facultativo significará um peso maior para o voto fanatizado e o voto polarizado.
O que mudou na minha percepção, então? Aquela ideia de que quem está mais engajado tem mais qualidade no seu voto, isso hoje em dia eu duvido, isso hoje em dia eu não aceito mais. Muitas vezes quem está mais engajado tem menos qualidade no seu voto. A pessoa está mais manipulada, a pessoa está mais polarizada, mais fanatizada. Eu não quero que o perfil justamente menos razoável tenha um peso cada vez maior por causa do voto facultativo. O voto obrigatório, portanto, ele tira um pouco do peso do fanatismo e o peso da polarização. E outro ponto também. Por que é que a opinião de quem está mais engajado deve valer mais do que a opinião de quem está menos? Por que a vontade de uma população que está fanática por um candidato deve valer mais do que a vontade de uma população que até tem sua preferência, mas não acredita que a política é a grande salvação da sua vida ou da sociedade, a única salvação? Não deveria, não tem motivo para isso. A vontade, a opção, a escolha de quem está menos engajado deve valer tanto quanto a de quem está mais. O voto obrigatório faz isso. Você, engajado ou não engajado, estudou muito, pensou ou não pensou tanto? Está totalmente fanatizado ou está mais tranquilo com relação à política? A opinião de todos conta. Portanto, é importante que, na medida do possível, todos os aptos a votar vão votar. Isso é que o voto obrigatório garante para a gente, né? Então, ele garante uma alta participação popular, que é o que o Brasil já tem, e garante também que toda a opinião popular será ouvida, não só a opinião de quem está mais engajado ou de quem está mais fanatizado por esse processo todo, né? Resta ainda uma coisa. Não é um direito individual não ir votar, né? Até seria, mas veja, qual que é o custo real disso? O custo real de não votar, que eu já mencionei aqui, é baixíssimo. A sanção é baixa. Eu até, na verdade, eu espero que não baixem demais a sanção. Agora dá para justificar no aplicativo, né? Se ficar simples demais, então o voto obrigatório vai existir só no papel, né? Porque na prática você pega o aplicativo ali, justifica, não votei e ponto final. Eu acho que deveria ter um pouquinho de custo, um pouquinho de burocracia para quem não for votar. Porque daí isso nos estimula a ir lá votar no dia. Faz o voto obrigatório virar uma prática com alguma relevância na sociedade. Eu acredito que a gente tem um hábito já de votar, graças ao voto obrigatório, mas que a gente pode perder esse hábito se ficar muito simples você não ir votar. Então eu espero que não baixem demais esse custo de quem não vai votar. E do outro lado, qual que é o custo de quem vai votar? É baixo. É um dia, um domingo. Não é que nem nos Estados Unidos, que a pessoa tem que perder um dia de trabalho, não dá para justificar, é uma coisa complicada ali. Aqui não, é um domingo separado para isso. A Justiça Eleitoral garante que as pessoas possam votar. Muita gente nem sabe, né? Mas para eleitores de baixa renda, que moram muito longe do lugar da sua votação, a própria Justiça Eleitoral fornece muitas vezes o transporte para o eleitor ir votar. Teve uma cena bonita essa eleição, até de uma mulher que teve um acidente ali, quebrou a perna, não sei bem o que aconteceu, mas teve ali o auxílio para ir votar, conseguir ir até a urna e votar. Isso garante a participação de todos, independente da sua possibilidade econômica, se você está trabalhando ou não, nem nada disso, né? Todo mundo deveria poder votar. A gente sabe que não é perfeito, tem gente que trabalha no domingo, mas mesmo assim garante que a maioria, a imensa maioria da população pode, e mesmo os empregos, todas as empresas deveriam ter que garantir sim algum horário ali para cada um dos seus funcionários poder votar no dia, para que a gente realmente ouça todos, né? Então, digamos, é uma limitação da liberdade individual? Mas é uma limitação bem pequena. Um dia, um domingo, algumas horas de um domingo para você sair. Você não está sendo limitado nos seus sonhos, nas suas aspirações. Não, é uma pequena limitação em prol do bem comum. A vida em sociedade jamais será a liberdade individual plena. Tem pequenas limitações diversas na nossa liberdade. Eu não posso sair pelado na rua, isso é uma limitação. Eu não posso ficar ouvindo música no meio da minha casa às 4 da manhã no volume máximo. Tem limitações para a vida em sociedade. Essa é uma limitação em prol do bem comum, em prol de uma política que represente de verdade a opinião de todos ou da ampla maioria dos eleitores, dos cidadãos aptos a votar no país. Por fim, último ponto positivo que a gente esquece, mas que é importante. Um amigo meu até, o Horácio Neiva, advogado, que me levantou esse ponto. Por que a gente tem o voto obrigatório? A gente tem o registro eleitoral obrigatório também do cidadão, né? Todos nós temos que tirar o título de eleitor, todos nós maiores de idade, todo o resto. A gente não pensa muito nisso, mas isso faz a diferença, por exemplo, num país como os Estados Unidos. Muita gente não tem o título de eleitor, ela não está registrado para votar. E a pessoa até quer votar, um eleitor de baixa renda, uma minoria, comunidades negras de baixa renda que acabam sendo muito excluídas pelo processo político, até querem votar. Mas daí já não dá, é complicado, tem burocracias mil para tirar o título de eleitor, a pessoa não fez lá atrás porque também não é obrigatório, tanto faz, tanto fez.
e, portanto, acaba não podendo votar. Até gostaria de votar, mas até resolver tudo isso, e não tem dia para fazer, tudo até resolver tudo isso, acaba não indo. Aqui não. Aqui todo mundo maior de idade, praticamente, está registrado para votar. Essa parte do registro já está feita. A Justiça Eleitoral tem o acesso à informação de todos os eleitores, todos estão aptos a votar, e a Justiça Eleitoral procura oferecer os meios para você se cadastrar, agora tem a biometria. Então acaba que o nosso sistema fica mais justo também, fica mais inclusivo. Não tem bolsões da população brasileira sem acesso a voto, ou que não consegue se registrar. Não tem isso aqui, todo mundo. Porque o indivíduo vai ter que fazer e a Justiça Eleitoral vai ter que prover os meios para que isso aconteça também. Portanto, resumindo, é por isso que eu acredito que o voto deve ser obrigatório. A gente tem eleições mais representativas da vontade da sociedade, a gente tem eleições mais justas, a gente tem um pequeno sacrifício, sim, individual, mas que para muitos não é sacrifício. Para mim, não é mais sacrifício. Eu gosto de votar. Mas mesmo quem não gosta, é um micro sacrifício da sua liberdade individual em nome de uma política que nos represente melhor, que seja mais representativa. Tá? Porque não é só porque você está mais engajado que a política deva te representar mais do que quem está menos. A hora de votar é hora de todos falarem. É isso que o voto obrigatório garante. É isso aí.